Você já sentiu que existe um tipo de conhecimento que não aparece quando você procura, mas quando você é procurado? E se o que você chama de acaso for só a máscara educada de um teste antigo, silencioso e implacável? Há sinais que não gritam, não fazem barulho, não pedem licença. Eles apenas surgem quando a tua atenção prova que não é um reflexo vazio, mas um portal vivo. Toda era tem seus guardiões e seus códigos. E Todd sempre falou de uma inteligência que mede o peso do teu olhar antes de abrir qualquer porta. Não é sobre sorte, é sobre sintonia. Não é sobre querer, é sobre merecer no sentido mais duro da palavra. O merecimento de quem atravessa o próprio ruído, de quem não foge quando o símbolo começa a encarar de volta. A maioria confunde curiosidade com destino e chama de despertar aquilo que é só fome de espetáculo. Porque o perigo real não é ignorar um segredo. O perigo é acreditar que você já sabe o bastante para não precisar dele. E é exatamente aí que o labirinto começa. Existe um tipo de distração que parece inocente, mas é uma anestesia fina, cotidiana, perfeita para impedir que o teu campo se alinhe com o que é raro. Você não perde uma oportunidade de uma vez. Você perde em migalhas, em segundos, em pequenas desistências invisíveis. E se eu te disser que o sinal não é um prêmio entregue a quem assiste, mas um espelho ativado para quem sustenta a presença? Todd ensinava que o universo não responde a pedidos vazios. Ele responde a padrões internos. Quando a tua mente corre, o código se esconde. Quando a tua alma treme, o símbolo muda de forma. E quando você pensa que está só consumindo um vídeo, pode estar sendo colocado diante de uma escolha que define o tipo de realidade que você vai chamar de sua. O que chamam de sinal 777 não é uma luz piscando no céu para te convencer de nada. É uma assinatura sutil que revela quem ainda se lembra do próprio silêncio. Alguns vão ouvir isso e rir. Outros vão sentir um desconforto estranho, como se uma parte antiga estivesse acordando e pedindo atenção com urgência. Essa reação é o primeiro filtro, e quase ninguém percebe que o teste já começou. Então preste atenção no que você costuma ignorar quando o mistério se aproxima. Porque o código não se abre quando você está pronto para entender, ele se abre quando você está pronto para mudar. E entre essas duas coisas, existe um abismo que separa observadores de iniciados. Se você desviar agora, talvez nunca saiba o que exatamente foi poupado de você. Se você ficar, vai entender por que Todd nunca ofereceu respostas fáceis, apenas portas que só reconhecem quem chega inteiro. Tem um ponto em que a vida deixa de ser barulho e passa a ser teste, e quase ninguém percebe quando cruza essa linha. Você chama de cansaço, de fase, de azar, mas no fundo existe uma suspeita antiga te cutucando por dentro. E se você estiver sendo treinado para não enxergar? E se a distração não for um defeito seu, mas uma arquitetura ao redor da sua consciência? Todd nunca tratou a atenção como hábito simples. Para ele, a atenção era chave, e chave não serve para enfeitar o bolso, serve para abrir o que foi trancado por proteção. O que você chama de curiosidade talvez seja só a primeira ondulação do rio antes da correnteza verdadeira, porque há um tipo de conhecimento que não tolera a pressa e não aceita a plateia. E quando você pensa nisso, talvez sinta um incômodo quase físico, como se alguma parte sua já soubesse a resposta, mas tivesse medo de reconhecer. Esse medo não é fraqueza, é memória. Memória de vezes em que você tentou ser inteiro e o mundo te pediu para ser menor, mais previsível, mais fácil de conduzir. Há uma distância entre ouvir e escutar que dói admitir. Ouvir é deixar o som passar. Escutar é permitir que ele te modifique. E o sinal que tanto assusta não é um brilho mágico esperando por você em algum canto do universo. É um reflexo do quanto você ainda consegue permanecer presente quando tudo em você quer fugir. Você já notou como a mente inventa urgências vazias exatamente quando algo importante se aproxima? De repente surge uma tarefa, uma mensagem, um ruído, um pensamento cruel sobre você mesmo. Parece coincidência, mas dentro do mapa de Todd, isso tem outro nome. Resistência do ego quando a verdade ameaça reorganizar o território inteiro. Porque atenção não é só foco, é coragem.
é a coragem de ficar com você mesmo quando ninguém está assistindo. É encarar o espelho interno, sem pedir desculpas por sentir demais, por ter sido quebrado antes da hora, por ter aprendido a sorrir no lugar errado. Talvez você tenha passado anos colecionando pequenos apagões de si, não porque escolheu isso conscientemente, mas porque era mais seguro. Mais fácil ser funcional do que ser desperto. Mais fácil repetir o dia do que atravessar o desconforto de se perguntar o que exatamente você está evitando sentir desde sempre. E aí entra o código como uma espécie de promessa silenciosa. Não uma promessa infantil de que tudo vai melhorar sem custo, mas uma promessa adulta de que existe ordem escondida no caos, desde que você consiga ficar tempo suficiente dentro do que é incômodo, sem transformar a fuga em hábito automático. O sinal, só para quem merece, não é uma frase de superioridade, é um lembrete duro de alinhamento. Merecer aqui é sustentar o peso da própria presença. É parar de pedir sinais como quem pede aprovação e começar a viver como quem aguenta a responsabilidade de ser respondido. Porque ser respondido muda tudo. Quando algo te responde de verdade, a tua desculpa favorita deixa de funcionar. Você não pode mais fingir que não sabia, não pode mais dizer que não era com você. E essa é a parte que assusta, porque liberdade sempre cobra o preço da verdade. Existem pessoas que preferem a paz do sono à turbulência do despertar. E você talvez já tenha sido uma delas em algum momento. Não por covardia, mas por sobrevivência. Mas chega uma hora em que sobreviver não basta mais, e o corpo começa a te entregar sinais sutis de que você está pronto para algo que a sua mente ainda não sabe nomear. Todd falava como quem desenha com luz dentro de uma sala escura. Ele não entregava a lâmpada para qualquer mão. Primeiro, ele observava o quanto essa mão tremia, o quanto essa mão se vendia por conforto, o quanto essa mão aceitava ficar suja de silêncio antes de tocar o que é sagrado. E sagrado aqui não é religião, é integridade interior. É aquilo que você não negocia quando ninguém está olhando. É a versão sua que não precisa de plateia para existir. Quando essa versão aparece, a realidade começa a te testar de outra forma, como se o mundo quisesse confirmar se você é mesmo quem está dizendo ser para si. Talvez por isso você tenha sentido que algumas portas se fecharam não para te punir, mas para te proteger de entrar cedo demais. Não é que o universo se atrasou, é que você estava aprendendo o ritmo certo da sua própria coragem, mesmo quando não via progresso nenhum. E agora a pergunta que fica pendurada no ar, pulsando como uma ferida que também é mapa, é simples e perigosa. O que acontece com alguém que finalmente para de se distrair da própria transformação? Porque se você realmente prestar atenção nisso, não é o mundo que vai mudar primeiro, é você. E quando você muda, o resto se vê obrigado a revelar o que sempre esteve escondido bem na sua frente. Você pode até tentar transformar isso em entretenimento, mas alguma parte sua sabe que não é. Existe um desconforto específico que aparece quando uma verdade está perto demais do osso e a mente tenta salvar o teu antigo personagem com piadas internas, ceticismo automático ou aquele "depois eu vejo". Só que o depois é o lugar onde as portas morrem de fome. Todd falava do tempo como um animal sagrado que só obedece quem não o violenta. E talvez você esteja cansado de correr atrás de tudo, como se a existência fosse uma esteira que não desliga nunca. Mas presta atenção, esse cansaço não é só físico, é o corpo reclamando que você tem vivido como observador do próprio destino, não como autor consciente do que aceita e do que recusa. Porque existe uma diferença brutal entre estar vivo e estar acordado dentro do que vive. A maioria das pessoas não perde a alma de uma vez, perde em parcelas silenciosas. Perde quando diz sim, sem sentir sim. Perde quando se engole para caber. E perde quando esquece a própria intuição para manter a paz superficial com o mundo. E quando você ouve sobre merecer o código, talvez algo em você se revolte, porque parece injusto, parece elitista, parece cruel. Mas a verdade é que a crueldade maior seria abrir uma porta para quem ainda se trai por medo de ficar sozinho com a própria grandeza.
Toth não protege um segredo por vaidade. Ele protege um coração de colapsar diante do que ainda não consegue sustentar. Você já teve momentos em que sentiu que algo ia mudar e então sabotou sem perceber, como se uma mão invisível puxasse você para a versão mais antiga, aquela que já sabe sofrer de olhos fechados. O cérebro chama isso de padrão. O espírito chama isso de pacto não verbal, com a dor conhecida. E a atenção é a lâmina que corta esse pacto quando você finalmente decide olhar sem anestesia. O problema é que olhar de verdade tem custo. Quando você olha, você perde a desculpa do não era tão sério. Quando você olha, você percebe onde se abandonou para ser aceito. Quando você olha, você encontra as cenas que tentou apagar porque doíam demais para admitir que te definiram por anos. Toth descrevia a mente como um templo com corredores secretos. E o que você chama de distração, às vezes é só um guarda antigo, treinado para te manter longe de uma sala específica. Uma sala onde existe uma pergunta simples e devastadora. Quem você seria se não precisasse mais implorar por permissão emocional do mundo? Talvez por isso suas emoções tenham virado armário. Você aprende a dobrar o que sente para não ocupar espaço. Aprende a respirar pequeno. Aprende a amar com cautela. Aprende a se explicar antes de ser acusado. E então se pergunta por que a vida parece sem cor, como se a luz estivesse sempre atrás de um vidro grosso. O sinal 777 nesse mapa não aparece como espetáculo. Aparece como uma reorganização do teu campo interno. É quando o ruído diminui e você percebe que a tua intuição não era paranoia, era aviso. Não era fraqueza, era sensibilidade refinada. Não era exagero, era a tua alma tentando te devolver a direção. Mas a atenção não é um exercício bonito. É um confronto sem plateia. E às vezes o primeiro confronto é com a tua própria vergonha. Aquela vergonha de ter acreditado em pessoas que não te viam, de ter investido energia em caminhos que te esvaziaram, de ter trocado tua verdade por um pouco de aprovação temporária. E aí você descobre uma coisa desconcertante. Você não precisa se punir pelo passado para honrar o futuro. Toth não te pede culpa, te pede presença, te pede a coragem de reconhecer que você fez o melhor que podia com a consciência que tinha e que agora existe outra camada pedindo permissão para nascer. É nessa hora que o universo parece falar em silêncio, não com frases prontas, mas com coincidências que mexem no teu estômago, com encontros que parecem espelhos, com palavras que chegam no momento exato e você tenta racionalizar tudo, porque admitir o mistério seria admitir que você talvez tenha uma missão maior do que a narrativa pequena que te ensinaram a repetir. Só que missão, aqui, não é fama, é alinhamento. É aquele ajuste íntimo entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz, quando ninguém está te julgando. E quando esse ajuste acontece, o mundo externo começa a refletir o teu novo eixo de uma forma quase inevitável. O mais estranho é que você não precisa entender tudo para começar a mudar. Você só precisa parar de mentir para si nos detalhes, parar de fingir que não percebeu aquele aviso interno, parar de chamar de azar o que foi escolha inconsciente, parar de usar o cansaço como desculpa para continuar no mesmo labirinto emocional. Toth ensinava que a verdadeira iniciação não é receber respostas, é aprender a fazer perguntas melhores. Perguntas que doem porque arrancam o excesso. Perguntas que libertam porque não aceitam autopiedade como argumento final. Perguntas que te colocam de volta no centro do teu próprio poder. E se você chegou até aqui sem procurar uma saída fácil, sem deslizar para a ironia defensiva, sem correr para o conforto rápido de uma distração qualquer, então talvez já esteja acontecendo em você aquilo que o sinal 777 reconhece de longe. Não como privilégio, mas como consequência natural de quem decide não se abandonar mais no momento exato em que a vida pede profundidade. Tem um instante específico em que a tua atenção deixa de ser um músculo cansado e vira um juramento silencioso.
não é quando você entende tudo, é quando você para de negociar a sua presença. E isso é raro, porque o mundo treina as pessoas para viverem como se estivessem sempre devendo algo, sempre atrasadas, sempre com um pedaço da alma no bolso de outra pessoa. Talvez você tenha sentido isso nos dias em que acordou com o corpo pesado e a mente acelerada, como se existisse um tribunal invisível, esperando que você provasse valor antes mesmo de respirar com calma. Essa pressão não nasceu do nada. Ela é herança, cultura, história emocional, mas também é um tipo de distração sofisticada. Se você está sempre correndo, você nunca ouve o que o silêncio estava tentando te ensinar. Todd entendia o silêncio não como ausência de som, mas como presença de verdade. E a verdade, quando chega perto, raramente vem com suavidade. Ela vem com fricção, vem com a sensação de que algo dentro de você não combina mais com a mentira confortável que sustentava o teu dia. E isso pode dar medo, porque o que cai primeiro não é o mundo, é a tua forma antiga de se proteger. Você pode ter passado anos se definindo pelo que deu errado, pelo que não aconteceu, pelo que ficou na metade. E sem perceber, construiu um altar para a tua frustração, como se ela fosse a prova definitiva de quem você é. Só que o que você chama de identidade, às vezes, é só a cicatriz que ainda não recebeu luz suficiente. A atenção, nesse caminho, não funciona como mágica. Funciona como retorno. Retorno da energia que você emprestou para pessoas que nunca souberam o valor do que receberam. Retorno das decisões que você terceirizou por medo de errar sozinho. Retorno do teu direito de existir inteiro sem pedir desculpas por ocupar espaço emocional. E aí, o tema do merecimento muda de textura. Não é sobre ser melhor que alguém. É sobre ser mais honesto com o próprio coração. É sobre não querer informações sagradas para alimentar vaidade curiosa. É sobre querer transformação real, com o preço real da transformação. Porque a verdade não te dá flores antes de te dar raiz. Talvez por isso você sinta uma mistura estranha de esperança e resistência enquanto escuta isso. Esperança porque algo te reconhece. Resistência porque reconhecer significa admitir que você sabia há muito tempo que não cabia mais na versão reduzida de si. E se você sabia, então por que demorou tanto? Esse tipo de pergunta não é para te culpar, é para cortar o nevoeiro. Totti dizia, de formas diferentes, que a mente tenta governar o que não compreende e por isso cria mapas falsos para não ter que atravessar o desconhecido. Você chama de lógica, de prudência, de realismo, mas às vezes é só o medo vestido de roupa elegante. E o medo fica irritado quando você começa a enxergar as costuras. O sinal 777, então, vira mais do que um símbolo. Vira um ponto de fratura. Não um evento externo, mas um alinhamento interno tão nítido que a realidade precisa se ajustar. E é aí que as coincidências começam a se intensificar, como se o universo estivesse te perguntando sem palavras. Você está pronto para parar de fingir? Porque fingir cansa. Fingir que não se importa. Fingir que não doeu. Fingir que não sente. Fingir que não quer mais do que a vida morna que te ofereceram como padrão aceitável. Existem pessoas que morrem por dentro sem perceber e continuam funcionando por fora como se a funcionalidade fosse uma forma de felicidade. Todd não chamaria isso de vida, chamaria de sobrevivência ritualizada. E sobrevivência ritualizada é perigosa porque vira vício. Você se acostuma com a ausência de sentido e chama isso de maturidade. Você se acostuma com a repetição do vazio e chama isso de estabilidade. Mas uma parte sua sabe que a estabilidade sem alma é só um quarto arrumado que esconde a casa pegando fogo. E aí surge um ponto crucial. A tua atenção não está sendo disputada apenas por distrações óbvias. Ela está sendo disputada por narrativas internas antigas, por versões de você que ainda pedem autorização para existir, por vozes que não são suas, mas que você internalizou como se fossem. Quando você começa a perceber isso, não dá para desver. É por isso que muita gente abandona o caminho bem na borda do salto, porque a borda é onde o auto-engano fica insustentável e é também onde a coragem começa a ganhar forma humana.
com tremor, com dúvida, com suor emocional. Coragem não é ausência de medo. Coragem é presença apesar do medo. Você pode estar pensando que essa ideia de sinal é só metáfora. E talvez seja mesmo, dependendo do olhar. Mas o que importa não é o rótulo. O que importa é o efeito. Se uma metáfora te desperta com mais força do que uma explicação fria, então é porque a tua alma reconhece uma linguagem que a tua mente ainda não aprendeu a traduzir. Todd trabalhava com símbolos, porque sabia que o símbolo atravessa o que a lógica não alcança. O símbolo entra pelo canto do teu olhar e te encontra no lugar exato onde você guarda o que teme admitir. Por isso, a sensação de enigma. Por isso, o arrepio. Por isso, a impressão de que algo está sendo ativado em você enquanto você ainda tenta se manter no controle. Mas o controle, quando é excessivo, é só pânico bem educado. É o medo de sofrer de novo, medo de apostar e perder, medo de amar e não ser visto, medo de ser gigante demais para o mundo que te conhece só pela tua versão cansada. E esse medo tem uma linguagem. Ele te diz para esperar o momento perfeito, para ter certeza absoluta, para só avançar quando não houver risco. E isso nunca acontece. O que acontece é o contrário. O avanço começa quando você decide que não vai mais usar a incerteza como cárcere. Você não precisa de garantia total da estrada. Você precisa de honestidade total do próximo passo. E é aí que a atenção vira caminho. Se você observar a tua própria história, talvez veja que os maiores saltos não aconteceram quando a vida estava confortável. Aconteceram quando algo dentro de você cansou de se negociar. Quando você ficou tão farto de repetir o mesmo ciclo que preferiu enfrentar o desconhecido a continuar sendo refém do conhecido. Isso não torna o processo romântico, torna real. Porque a transformação verdadeira não vem com trilha sonora perfeita. Ela vem com dias em que você se sente vazio antes de se sentir renovado. Vem com noites em que você chora sem entender exatamente o motivo, mas sabe que está soltando algo antigo que virou peso desnecessário. Todd não chamaria isso de fraqueza, chamaria de purificação. Não no sentido moralista, mas no sentido de remover camadas que não são você. Camadas de expectativa alheia, de culpa herdada, de medo aprendido. A atenção, então, vira um filtro que separa o que é teu do que te ensinaram a carregar. E quando você começa a separar, a vida muda de textura. As relações que dependiam da tua versão silenciosa ficam desconfortáveis. As rotinas que anestesiavam o teu espírito começam a parecer pequenas demais. E você pode sentir culpa por isso, como se crescer fosse uma ofensa. Mas crescer é só voltar para o teu tamanho original. É nesse ponto que o tema "Só para quem merece o código" vira um espelho dolorosamente honesto. Porque merecer pode significar algo simples e brutal. Estar disposto a perder o que não combina mais com a tua verdade. E isso inclui certas máscaras, certos papéis, certas formas de se diminuir para manter a paz dos outros. Você não precisa fazer guerra com o mundo para fazer paz com você. Mas às vezes, você precisa parar de aceitar um acordo emocional que te custa a alma. A paz que exige autoabandono não é paz, é contrato de silêncio. E o sinal, nesse mapa, não aparece quando você é bonzinho o suficiente. Aparece quando você é inteiro o suficiente. Talvez você sinta a tentação de transformar isso em uma caça a sinais externos, como se a realidade fosse uma vitrine de mensagens claríssimas esperando por você. Mas Todd diria que o maior erro do buscador é procurar fora aquilo que precisa primeiro ser estabilizado dentro. Porque quando você está desalinhado, até o sinal mais claro vira ruído interpretado de forma errada. E quando você está alinhado, até o silêncio vira direção. Esse é o tipo de mudança que reorganiza a tua vida por dentro antes de reorganizar o mundo ao redor. E por isso quase ninguém acredita no processo até sentir o impacto na própria pele. Você pode ter aprendido a desconfiar de tudo que parece grande, a chamar de exagero qualquer intensidade que te lembre a tua própria fome de sentido.
Mas às vezes, a tua fome não é problema, é bússola. O problema é quando você tenta saciar essa fome com distrações rápidas e depois se pergunta por que nada se sustenta. A atenção sustentada é o oposto disso. É o ato de ficar. Ficar no desconforto por tempo suficiente para ele revelar a mensagem escondida. Ficar na pergunta sem exigir uma resposta imediata. Ficar com a tua dor sem transformá-la em identidade. Ficar com a tua esperança sem transformá-la em ingenuidade. Essa permanência cria uma espécie de campo interno, e é aí que o símbolo do sinal 777 pode ser compreendido como uma assinatura desse campo. Não como um espetáculo reservado a poucos escolhidos de forma arbitrária, mas como uma resposta natural a quem decide atravessar o próprio labirinto sem fugir da última porta. E a última porta raramente é externa. Ela costuma ser íntima. É a porta do perdão verdadeiro, aquele que não passa pano, mas solta o peso. É a porta do compromisso consigo mesmo, aquele que não depende de motivação diária, mas de decisão. É a porta da honestidade radical, aquela que te faz admitir que você queria mais do que aceitava dizer em voz alta. Você pode ter se acostumado a viver com metas pequenas para não correr o risco de se decepcionar, mas isso é uma forma elegante de desistência. Toth não romantizava a ambição vazia, mas também não aceitaria a autossabotagem como humildade. Humildade real é reconhecer o teu potencial sem inflar o ego e ainda assim assumir responsabilidade por ele. Porque potencial sem ação vira tortura silenciosa. E o corpo sente, a mente sente, a vida cobra de formas sutis o preço de uma grandeza adiada indefinidamente. Talvez por isso você tenha sentido ultimamente que certas conversas não te alimentam mais, que certas rotas não te inspiram, que certas versões do futuro parecem repetição com maquiagem nova. Esse tédio existencial, quando bem entendido, não é preguiça. É o teu sistema interno implorando por sentido mais profundo. E sentido mais profundo não aparece quando você está em modo automático. Ele aparece quando você treina o olhar para detectar o que realmente importa no meio do ruído. E esse treino não é bonito no começo. Ele expõe vícios de distração, dependências emocionais, padrões de fuga, mas também revela uma força que você talvez não imaginasse que tinha. A força de continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. A força de se ouvir mesmo quando o mundo prefere a sua versão silenciosa. A força de reconhecer que você não veio aqui para ser apenas um compilado de sobrevivências bem executadas. Toth falaria do coração como um instrumento de medida tão importante quanto a mente. E o sinal, nessa lógica, não responde só ao que você sabe, mas ao que você vibra, ao que você sustenta quando está sozinho, ao que você escolhe quando a vida te oferece o caminho fácil da repetição ou o caminho difícil da verdade. É por isso que esse tema mexe com tanta gente, porque ele não te deixa confortável na posição de espectador. Ele te empurra para o centro da tua própria responsabilidade existencial. E isso pode dar raiva antes de dar liberdade. Pode dar medo antes de dar clareza. Pode dar sensação de perda antes de dar sentido renovado. E ainda assim, algo em você continua aqui. Continua respirando dentro dessa tensão. Continua acompanhando o fio invisível que liga cada frase a uma lembrança tua que você talvez nem queria revisitar. E isso não é acidente. Isso é reconhecimento, porque existe uma parte de você que está cansada de migalhas, cansada de promessas vazias, cansada de viver como se a tua alma fosse opcional. Essa parte não grita, ela chama em silêncio. E quando você finalmente responde a esse chamado, mesmo sem entender tudo, o caminho começa a responder de volta. Não com garantias infantis, mas com uma sensação interna de coerência. Como se você estivesse, pela primeira vez em muito tempo, caminhando na direção certa, sem precisar de aprovação externa para confirmar. E isso nos traz de volta ao ponto mais delicado de todos.
Não é o mundo que decide se você merece. Não é uma entidade caprichosa distribuindo sorte. É a tua própria integridade chamando você para a mesa. É a tua própria atenção provando para você mesmo que a tua vida não será mais conduzida por reflexos automáticos. Se você continuar sustentando essa presença, não como um esforço tenso, mas como uma escolha íntima, então o que vem adiante não será apenas uma ideia nova. Será um deslocamento real de identidade. Você começará a perceber que certas dores eram também portais, que certas quedas tinham função, que certas demoras estavam te preparando para não desperdiçar o que era grande. E quando isso começa a acontecer, o sinal deixa de ser um mito distante. Ele vira uma linguagem interna que você aprende a reconhecer nos pequenos detalhes, nos encontros improváveis, nas frases que chegam como se tivessem sido escritas para o teu momento exato. Mas a pergunta que permanece, viva, inquieta, quase respirando no seu ouvido, é esta: você está disposto a sustentar atenção suficiente para que o universo não precise gritar? Porque quando você aprende a ouvir o sussurro, você não precisa mais da tempestade. E se você está sentindo que algo em você está se reorganizando só por ter ficado até aqui, isso já é um indício do tipo de mudança que não pede permissão à velha vida para começar. É silenciosa, é gradual, mas é irreversível quando ultrapassa o limiar do autoengano. A partir daqui, o caminho não fica necessariamente mais fácil, ele fica mais verdadeiro. E a verdade, quando é viva, começa a te exigir uma lealdade nova a si mesmo. Não uma lealdade rígida e egoísta, mas uma lealdade que não aceita mais que você se abandone para manter o mundo confortável. Porque talvez o maior segredo de todos, o núcleo escondido por trás desse tema, seja simples o suficiente para assustar. O sinal não é algo que você espera, é algo que você se torna capaz de suportar. E essa capacidade nasce do modo como você escolhe existir quando ninguém está te observando, quando não há recompensa imediata, quando só a tua consciência sabe se você está sendo real com você. E isso ainda não é o fim dessa travessia. É só o momento em que o labirinto começa a reconhecer que você parou de atravessá-lo com os olhos fechados. E talvez o ponto mais desconcertante seja perceber que a tua atenção não falha apenas porque você se distrai com o mundo, mas porque você se distrai de você. É mais fácil apontar para o fora, para as notificações, para as demandas, para as urgências que nunca acabam, do que admitir que existe uma parte interna que aprendeu a se esconder do próprio brilho por medo de ser cobrada pelo que pode se tornar. Todd colocaria isso de um jeito quase cruel, de tão simples. Quando a alma está pronta, a máscara começa a sufocar, e você sente esse sufoco como ansiedade, como cansaço espiritual, como irritação sem nome. Não porque você está quebrado, mas porque o que te manteve vivo até aqui já não consegue te manter inteiro daqui para frente. O que ninguém te explica é que o caminho da atenção verdadeira não começa em meditações perfeitas ou rituais impecáveis. Começa no instante em que você percebe o quanto tem vivido no modo reativo, respondendo ao mundo como se estivesse sempre defendendo o território, quando na verdade o maior território que você precisa reconquistar é o seu próprio centro. Existem feridas que viram bússolas e feridas que viram prisões. A diferença está no olhar que você escolhe sustentar sobre elas. Quando você foge, a ferida cresce em silêncio. Quando você encara, ela começa a revelar o que estava guardando por trás da dor. Uma inteligência emocional que você não teve espaço para desenvolver quando precisava apenas sobreviver. E é aqui que muitos se confundem sobre o que chamam de merecimento. Não é mérito moral, não é superioridade, é maturidade interna. É a capacidade de não usar o símbolo como fuga para a própria humanidade. Porque o perigo mais comum em qualquer caminho de mistério é transformar o sagrado em atalho para não tocar no que dói. O sinal 777, no espírito desse ensinamento, não seria a promessa de uma exceção confortável. Seria a confirmação de uma coerência interna.
Como se o universo dissesse, sem dizer, que você parou de pedir provas externas e começou a se tornar a prova da própria intenção. Talvez por isso as mudanças mais profundas não venham com fogos. Elas vêm com ajustes quase invisíveis. Você começa a dizer não sem culpa, começa a escolher o silêncio em vez de se explicar para quem não te escuta. Começa a abandonar pequenas autotraições diárias que pareciam inofensivas, mas que estavam drenando tua energia como vazamentos lentos. E no começo isso assusta, porque a tua identidade antiga pode se sentir ameaçada. Essa identidade foi construída com peças que te deram segurança em outros momentos. Agradar, evitar conflito, ser útil o tempo todo, ser forte sem pausa, ser racional quando o coração implorava por voz. Largar essas peças parece risco, mas muitas vezes é alívio. Toth sempre implicaria que a mente precisa aprender a servir à consciência, não a governá-la. Quando a mente governa sozinha, ela transforma qualquer verdade em cálculo de risco e benefício. E algumas verdades são grandes demais para caber numa planilha interna. Elas exigem presença, exigem salto, exigem a coragem de aceitar que o próximo passo não virá com garantia escrita. Você já reparou como a vida testa exatamente aquilo que você diz que quer? Não como punição, mas como calibração. Se você diz que quer expansão, o universo coloca você diante do desconforto da responsabilidade. Se você diz que quer clareza, ele revela onde você ainda se engana de propósito. Se você diz que quer conexão, ele expõe o quanto você ainda se protege de ser visto de verdade. Por isso, essa jornada não é um desfile de luz constante. É clarão e sombra, avanço e recuo, certeza e tremor. E a atenção é a única coisa que te impede de confundir esse movimento natural com fracasso. É ela que te lembra que o crescimento não é linha reta, é espiral, e que toda volta aparentemente repetida vem com uma camada nova de consciência. Talvez você perceba que algumas pessoas ao seu redor ficam desconfortáveis com a tua mudança silenciosa. Não porque te odeiem, mas porque a tua presença mais inteira reflete uma pergunta que elas ainda evitam fazer a si mesmas. E isso pode gerar distância, ruído, mal-entendidos. Não transforme isso em guerra. Transforme isso em confirmação de que você não está mais vivendo apenas para caber. O código, então, vira uma metáfora viva do teu próprio estado interno. Não algo que você caça, mas algo que começa a te reconhecer quando você sustenta uma frequência de verdade consistente. E frequência aqui não é algo místico, desconectado da realidade. É postura íntima. É coerência entre o que você diz e o que você tolera, entre o que você sente e o que você escolhe. E talvez o ponto mais doloroso seja aceitar que certas dores não foram desperdício. Elas foram treinamento. Você aprendeu a ler ambientes, aprendeu a sentir o que não é dito, aprendeu a sobreviver à falta de apoio. E agora, essas habilidades podem se transformar em sabedoria, desde que você não continue se punindo por ter sido sensível num mundo que idolatra o endurecimento. Toth jamais celebraria a sensibilidade como fragilidade. Ele a trataria como instrumento de navegação. Alguém sensível aprende a decifrar padrões antes que se tornem eventos. Aprende a perceber quando um caminho não vibra mais com a própria essência. Aprende a sentir o peso energético de escolhas que parecem boas apenas no papel. E quanto mais você treina esse olhar, mais você entende que a atenção é uma forma de amor próprio que não faz propaganda. Ela não precisa anunciar que está mudando. Ela muda e pronto. Ela reorganiza tua rotina, tua fala, tua presença. Ela te devolve para o lugar de alguém que não implora por sentido, mas se torna capaz de sustentá-lo. E ainda existe uma camada mais íntima escondida nesse tema. Uma camada que não se revela de primeira. O sinal não seria para te convencer de que você é especial,
mas para te lembrar de que você é responsável pelo que desperta em você. Quando algo acende por dentro, você não pode mais fingir que vive no escuro por falta de opção. Então talvez a pergunta real, aquela que fica latejando por baixo de todas as metáforas, seja esta: o que você vai fazer com a parte de você que já acordou? Porque ela não volta a dormir do mesmo jeito. Ela pode até se calar por um tempo, se você insistir em ignorar, mas o silêncio dela será pesado e vai cobrar o preço daquilo que você decidiu adiar. E é aí que a jornada ganha um tom inevitável. Não inevitável como destino fechado, mas inevitável como maturidade que chega. Como pele antiga que não serve mais. Como vida que começa a pedir outro tipo de coragem. Se você continuar aqui, atento ao que treme e ao que brilha, você vai perceber que o verdadeiro enigma não é se o sinal existe fora de você, mas se você está disposto a existir do lado de dentro da sua própria verdade quando ele finalmente pedir resposta. Há um tipo de silêncio que começa a se instalar quando você para de brincar com a própria intuição. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de gravidade, como se a vida estivesse ajustando a luz do palco interno para que você enxergue o que sempre esteve ali. E esse momento é desconfortável, porque a tua mente, acostumada a controlar a narrativa, descobre que não consegue mais distrair você com a mesma facilidade. É quando você percebe que algumas ausências foram mensagens, algumas demoras foram proteção. Alguns nãos que te feriram eram barreiras impedindo que você entrasse despreparado em algo grande demais para o teu antigo fôlego. E você começa a se perguntar quantas vezes chamou de fracasso aquilo que era, na verdade, um desvio cuidadoso do destino para evitar que você se quebrasse de novo no lugar errado. Toth sempre trataria o ser humano como um enigma em construção, não como uma máquina de acertos. Por isso, o código não vem como prêmio para a performance, mas como resposta para a presença. Não para quem faz barulho sobre o próprio despertar, mas para quem aprende a sustentar o campo interno, mesmo quando ninguém reconhece. Mesmo quando o mundo continua indiferente, mesmo quando a tua parte mais ansiosa pede um alívio rápido, que não exige transformação. E é aí que você começa a notar os micro-instantes de traição interna. Aquela palavra que você engole para não incomodar. Aquela escolha que você faz para evitar ser rejeitado. Aquele sorriso automático que encobre um limite claro. Nada disso parece grande isoladamente, mas somado, vira uma vida onde você se abandona em pequenas prestações. O ponto de virada não costuma ser dramático. Ele é íntimo. Ele acontece quando você finalmente sente vergonha, não do que é, mas do quanto tem se afastado do que é. Uma vergonha boa, quase sagrada, que não te afunda, mas te reposiciona. Como se a alma dissesse: eu não estou te punindo, eu estou te chamando de volta. E quando você volta, a primeira coisa que encontra é a tua própria contradição. Você quer liberdade, mas alimenta hábitos que te aprisionam. Você quer clareza, mas evita conversas internas que rasgariam as ilusões confortáveis. Você quer o extraordinário, mas negocia diariamente com o medíocre para não sentir o peso da responsabilidade que o extraordinário traz. Toth não romantizaria isso, mas também não te colocaria numa cadeira de culpa. Ele te colocaria diante de um espelho que não humilha, um espelho que insiste, um espelho que faz a pergunta que você tenta contornar há anos. Quando você vai parar de viver como se a sua alma fosse um detalhe? Talvez você tenha aprendido a ser forte cedo demais, e essa força precoce que te salvou também te endureceu onde você precisava de suavidade. Você ficou eficiente, funcional, admirável à distância. Mas por dentro, talvez exista uma criança antiga, ainda esperando que alguém diga que não é preciso ganhar amor pelo esforço constante de ser impecável. A atenção verdadeira toca nessa ferida sem espetáculo. Ela não anuncia cura. Ela apenas cria espaço para que a cura aconteça. E esse espaço é construído de escolhas pequenas que parecem invisíveis para o mundo, mas são gigantes para a sua integridade. A escolha de respirar antes de reagir.
a escolha de não se explicar em excesso, a escolha de não vender a própria paz por migalhas emocionais. E então, o símbolo do sinal 777 começa a adquirir outra textura. Deixa de ser um número mitificado e vira uma metáfora do alinhamento raro, uma assinatura de coerência interna que não se fabrica, uma marca de quem não está mais pedindo ao universo um atalho para a própria grandeza, mas aceitando a disciplina emocional de se tornar capaz de sustentá-la sem se perder nela. Porque existe um risco silencioso em qualquer caminho de revelação. Transformar o mistério em anestesia. Usar palavras altas para evitar sentimentos baixos. Confundir espiritualidade com fuga. Confundir simbolismo com a recusa de olhar para a vida concreta. Thoth, em sua lucidez simbólica, não permitiria esse tipo de auto-engano elegante. Ele te lembraria que todo símbolo real precisa tocar a carne da tua rotina. Precisa mexer no jeito como você trata as pessoas. Precisa reorganizar o modo como você se abandona. Precisa alterar a forma como você negocia limites. Precisa fazer você se tornar alguém mais inteiro, não apenas alguém mais impressionado. E talvez por isso o caminho fique mais exigente exatamente quando fica mais verdadeiro. Quando você começa a prestar atenção de um jeito novo, a vida parece reduzir as distrações, como se o universo retirasse as muletas que te impediam de sentir o chão. Isso pode dar a sensação de que tudo está mais difícil, quando na verdade tudo está mais direto. O que antes era ruído, vira mensagem. O que antes era confusão, vira direção. O que antes era medo generalizado, vira medos específicos que você finalmente consegue nomear. E nomear um medo é o primeiro passo para não ser governado por ele. Há quem ache que o merecimento de um código secreto significa ser perfeito, mas perfeição é uma miragem que o ego gosta de usar para adiar a coragem. Merecer aqui parece mais próximo de uma postura interna simples e feroz. Não se abandonar no momento decisivo. Não desacreditar de si quando o velho mundo interno tenta puxar você de volta para a versão menor. Porque sempre existe uma versão menor tentando sobreviver dentro de você. Ela não é inimiga. Ela é memória de uma época em que ser pequeno era seguro e você não precisa destruí-la. Precisa apenas tranquilizá-la enquanto avança, mostrando que agora você tem força suficiente para não transformar cautela em prisão. E então vem o choque silencioso do autoconfronto. Perceber que muitas das tuas dores não foram só feridas, foram salvaguardas. Elas te impediram de pular de olhos fechados em promessas vazias. Te ensinaram a sentir nuances humanas. Te fizeram desenvolver um radar para o que parece lindo por fora e tóxico por dentro. Essa sensibilidade, que você talvez tenha tentado esconder para não parecer vulnerável, pode ser exatamente uma das chaves que esse caminho reconhece. Thoth falaria da sensibilidade como inteligência do invisível, e inteligência do invisível não serve para alimentar paranoia. Serve para proteger o coração de viver no piloto automático de escolhas erradas. Mas nada disso funciona se você continuar tentando controlar o tempo do processo, porque o tempo, nessa lógica, não é inimigo, é alquimista. Ele cozinha o que é cru, ele depura o que é confuso, ele fortalece o que ainda não aguentaria a pressão do que pede nascimento. Você já viu pessoas que receberam demais cedo demais e se perderam? Viraram caricatura do próprio potencial. Confundiram validação com missão. Confundiram alcance com profundidade. Thoth saberia que o verdadeiro poder não está na velocidade de receber respostas, mas na capacidade de sustentar perguntas sem se quebrar. E talvez essa seja a pergunta que agora te observa por dentro. Você consegue ficar com o desconforto da transformação sem correr para o colo da versão antiga? Consegue aceitar que o seu novo eu não vai nascer com o mesmo vocabulário, nem com os mesmos vícios de autoproteção? Consegue tolerar o vazio temporário entre o que morreu e o que ainda não nasceu?
Esse vazio é sagrado e assustador, porque é nele que a mente perde o mapa conhecido e começa a sentir o território real. É nele que você aprende a confiar não em certezas artificiais, mas na autenticidade do próximo passo que ainda não tem aplauso. Quando você experimenta esse limiar, algo muda no seu modo de olhar o mundo. Você não se impressiona tão fácil. Você não se vende por promessas rápidas. Você não coloca sua esperança em mãos que não sabem carregá-la. E isso pode te fazer parecer mais frio por fora, quando na verdade você está mais lúcido por dentro. A lucidez é uma forma de amor próprio que não tem glamour. Ela te faz dizer não para o que mexe com a tua carência, e sim para o que alimenta a tua integridade. Ela te faz abandonar certas fantasias sem precisar de um diagnóstico dramático para justificar. Ela te faz escolher o que é real, mesmo quando o real não é o que a tua parte mais ansiosa gostaria de ouvir. E aos poucos, você entende que o sinal 777 não precisa de palco. Ele pode ser o instante em que você decide se respeitar sem testemunhas. Pode ser o minuto em que você não retorna para a relação que te consome. Pode ser o dia em que você para de implorar por atenção de quem só te encontra quando precisa de algo. Pode ser amanhã em que você acorda e escolhe não repetir o ciclo que você já sabe onde termina. Essas escolhas, repetidas com consistência, formam um campo. E campo não é poesia vazia, é consequência emocional. É energia acumulada daquilo que você decide sustentar. É a soma invisível do seu nível de honestidade cotidiana. E talvez por isso você tenha sentido que algumas portas não abriram ainda. Não porque você não seja digno, mas porque a tua vida está sendo cuidadosamente calibrada para que, quando abrir, você não trate o ouro como brincadeira. Para que você não transforme o símbolo em espetáculo, para que você não use o mistério como máscara para a sua humanidade. O risco mais sutil da busca é querer um sinal para escapar da responsabilidade de ser humano. Mas o caminho de Thoth parece apontar para o contrário. O sinal verdadeiro aprofunda a tua humanidade. Ele não te afasta do mundo real. Ele te devolve a ele com mais consciência, mais compaixão e mais discernimento. E isso mexe com uma pergunta que talvez você evite. Que tipo de pessoa você se torna quando ninguém está te distraindo de si? O que sobra de você quando a pressa não te governa? Quando a fuga não é mais opção automática? Quando a sua história não serve mais como desculpa para suas escolhas atuais? Essas perguntas não são para te destruir, são para te libertar do teatro interno onde você precisa justificar a própria estagnação. Porque o momento em que você para de se explicar e começa a se comprometer é o momento em que o caminho muda de densidade. E se você está sentindo agora um tipo de tensão diferente, não a tensão do medo vazio, mas a tensão de algo prestes a organizar tua vida de dentro para fora, isso pode ser o início de uma resposta. Não uma resposta entregue pronta, mas uma resposta que nasce quando você prova para si a única coisa que esse caminho parece exigir com insistência implacável: a coragem de prestar atenção até o ponto em que a tua alma não precise mais gritar para ser ouvida. E o que vem depois desse ponto não será anunciado com facilidade, porque a próxima camada não é feita para o teu antigo eu curioso, é feita para o teu novo eu responsável. É feita para quem não quer apenas saber sobre o código, mas viver de modo que o código reconheça uma casa segura dentro de você. Talvez o que tenha te atravessado aqui não tenha sido uma ideia, mas um reconhecimento. Como se algo antigo em você, que ficou tempo demais esperando no escuro, tivesse ouvido o próprio nome sendo chamado sem som. E quando isso acontece, você percebe que a vida não muda só quando o mundo se move, mas quando a sua atenção finalmente decide parar de fugir de si. Porque no fundo, o sinal nunca foi a promessa de um milagre fácil. Foi o lembrete de que existe um tipo de presença que o caos respeita, um tipo de lucidez que transforma ruído em direção.
E você não chega a esse ponto por sorte, mas por uma escolha íntima de voltar para o centro toda vez que a velha versão tenta te arrastar para a margem. Às vezes, o que parece demora era preparo. O que parecia silêncio era instrução. O que parecia vazio era espaço sendo aberto para caber uma consciência maior. E se você observar com honestidade, vai notar que as portas mais importantes da sua história sempre exigiram uma versão mais verdadeira de você para se tornarem reais. Thoth não seria um guardião de respostas prontas, mas de perguntas que te devolvem a você mesmo. Perguntas que não pedem performance espiritual, pedem integridade humana. Perguntas que não te afastam do mundo, te colocam nele com mais nitidez, como se a tua alma tivesse aprendido a respirar no meio da tempestade, sem chamar isso de derrota. E talvez essa seja a virada mais sutil. Entender que merecer o código não é ser impecável, é ser fiel. Fiel ao que você sente quando ninguém vê. Fiel ao que você decide quando ninguém aplaude. Fiel ao que você constrói em silêncio, mesmo quando o mundo oferece atalhos brilhantes que custam a tua paz. Porque existe um preço secreto em viver distraído da própria verdade. E existe uma liberdade silenciosa em parar de negociar a sua presença. Quando você escolhe essa liberdade, a vida começa a responder com uma linguagem que não precisa de espetáculo, só de coerência. O símbolo não precisa aparecer fora para existir dentro. Às vezes, ele se revela como coragem no lugar onde antes havia medo, como limite no lugar onde antes havia autoabandono, como clareza no lugar onde antes havia confusão cuidadosamente mantida para não exigir mudança. E se tudo isso parece grande demais, talvez seja porque você passou tempo demais tentando ser pequeno para caber em histórias que não foram escritas para a sua essência. Mas a essência não aceita prisão por muito tempo. Ela pressiona de dentro, como raiz que insiste em encontrar luz. O mais bonito é que essa luz não te pede que seja outra pessoa. Ela te pede que pare de se fragmentar, que reúna as partes que você espalhou por sobrevivência e as traga de volta para casa, com a dignidade de quem entende que recomeçar não é vergonha, é maturidade. O sinal, então, se torna menos um evento e mais um estado. Não uma prova para convencer sua mente, mas uma assinatura para reconhecer sua alma. Como se o universo dissesse que você está pronto para viver sem implorar por validação do que já é verdadeiro em você. E isso não precisa ser entendido por todos. Algumas transformações são discretas, porque são sagradas. Elas acontecem no jeito como você se escolhe, no jeito como você se respeita, no jeito como você decide não voltar para o que te diminui, mesmo quando a nostalgia tenta mascarar o dano. Se você levar uma única coisa daqui, leve esta sensação. A sua atenção é o altar onde o teu futuro se ajoelha. Tudo que você sustenta com presença cresce. Tudo que você alimenta com fuga vira repetição. E você já sabe lá dentro qual desses caminhos está pedindo vida agora. Talvez nos próximos dias você sinta um silêncio diferente. Um silêncio que não é vazio, é expectativa, como se a realidade estivesse observando o quanto você mantém a promessa que fez sem palavras ao longo desta jornada. Porque o verdadeiro código se abre quando a tua vida começa a combiná-lo. E quando a dúvida voltar, como sempre volta, lembre do que você sentiu aqui. Não como certeza absoluta, mas como bússola emocional. A parte mais honesta de você não precisa de barulho para saber a direção. Ela só precisa de coragem para ser obedecida. Se algo em você foi tocado, não deixe isso morrer no mesmo lugar onde tantas intuições já foram esquecidas. Deixe um sinal do seu próprio despertar nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que está na borda de si mesmo e se inscreva para continuar esse caminho com presença, como quem entende que certas verdades não terminam quando o vídeo acaba. Porque talvez a frase mais simples seja a mais verdadeira de todas. Quando você escolhe prestar atenção de verdade, o universo não precisa mais te procurar pelo caos. Ele te encontra pelo que você finalmente se tornou.